Olá, me chamo Cleide. Este vídeo tem como objetivo resumir o que muitos chamam de década perdida. A década de 1980, que foi marcada por transições importantes em diversas áreas. De acordo com burocratas, todos nós que nascemos nos anos 60, 70 e 80 não devíamos ter sobrevivido até hoje. É verdade que para alguns foi época de tempo perdido. Não muito diferente do que está acontecendo nos dias de hoje. Mas para muitos, uma época de glória. Nos anos 80, o seu principal ou mais importante marco foi a transição de um modelo político ditatorial para um modelo de redemocratização, ou seja, um Brasil com mudanças nas organizações e ações da sociedade civil. Como era viver nos anos 80? Alguns jovens nos dias de hoje dizem que gostariam de ter vivido os anos 80 e não nascido nos anos 80, pois sabem que as músicas eram empolgantes, apesar de muitas terem conotação de duplo sentido. O cinema também trouxe clássicos que nunca saem de moda. Isso porque, através de pesquisas ou até relatos dos pais, entenderam que foi uma época marcante e feliz. Quem viveu essa época, com certeza nunca esquece. Impossível falar de anos 80 sem mencionar a trilogia De Volta para o Futuro. O DeLorean turbinado do Dr. Emmett Brown, cujo tempo era uma questão de comandos no painel, junto com seu jovem amigo Marty McFly. Esse sucesso do cinema trouxe o futurismo para a realidade atual, previsões que até agora foram bastante certeiras, como a comunicação por videoconferência, hoverboard, um skate que flutua, mas até hoje espera-se pelo tênis que se amarra sozinho. Quem não se lembra também que comíamos de tudo, desde um simples pão com manteiga, batatas fritas, refrigerantes, até aquele suco artificial com muito corante, mas nunca engordávamos, porque estávamos sempre brincando em frente de casa, até tarde da noite. Período bastante marcante. Tínhamos amigos, e se quiséssemos os encontrar, íamos à rua. Comíamos com eles, partilhávamos garrafas, copos, e não morremos disso. Alguns podem achar sem graça, mas ser adolescente nos anos 80 não era fácil. O que hoje chamam de balada eram bailinhos que aconteciam nas garagens de algum amigo, sem bebidas alcoólicas e com hora marcada para voltar para casa. Brincávamos de construir cabaninhas, fazer cross de bicicletas, e nunca nos aconteceu mal nenhum. Brincávamos o dia todo, mas tínhamos que estar em casa antes de escurecer. Eu mesma, uma dessas vezes, entrei em casa depois que meu pai chegou do serviço. Apanhei e fiquei de castigo. Sobrevivemos a várias brincadeiras. Caíamos das árvores, cortávamos e até partíamos ossos, mas sem nenhum processo em tribunal. Não tínhamos PlayStation, Xbox, tínhamos ZX Spectrum, mas mesmo assim preferíamos brincar na rua. Muitas das tendências de moda dos anos 80 estão em alta nos dias de hoje. Moda marcada pelos excessos, as misturas de estampas, a calça de cintura alta, maquiagem carregada e a inesquecível pochete. Ouvir músicas nos anos 80 não era muito fácil. Com o disco de vinil era necessário ter um toca-discos. As playlists eram feitas por meio das gravações dos rádios. Em qualquer momento surgia a voz do locutor. Porém, essa geração produziu os melhores inventores. Os últimos 50 anos têm sido uma explosão de inovação.
A revolução tecnológica nos anos 80. Empresas apostaram na nova tecnologia. Em 1979 surgiu o CD, que tinha 11 centímetros de diâmetro, uma boa diferença em relação ao disco de vinil, sem falar na qualidade das músicas. A década de 80 ficou conhecida como a década da música em geral. A empresa IBM alavancou o novo mercado tecnológico quando surgiram os primeiros computadores. Quem poderia imaginar que essa tecnologia fosse atingir pessoas comuns? A empresa Sony lançou o aparelho conhecido como Walkman. A Casio lançou o relógio calculadora. A Philips inovou a música com as fitas cassete, uma fita magnética que fez sucesso junto com o Walkman, sem falar do telefone celular. Não podemos negar que todas essas maravilhas tecnológicas, com o tempo, se tornaram obsoletas, assim como as que usamos hoje, um dia também se tornarão. Os anos 80 foi um período bastante marcante também para a história do século XX. Mas não vivemos revoluções, temos referências mais pop, porque nos fizeram felizes. Vivemos uma espécie de mundo colorido, fantástico. Um mundo em que as guerras eram frias. A inexistência das redes sociais e de reality shows nos fizeram acreditar que praticamente todos eram cool, ou seja, ser legal, no Brasil. Aprendemos a lidar com tudo, sucessos e fracassos, com responsabilidade. Se sentiu nos anos 80? Deixe seu comentário e não esqueça também do seu joinha para ajudar com o meu trabalho e nosso progresso pessoal, aqui no canal Felizmente. Obrigada, até a próxima!